Bom, a gente vai agora para Teoria Cinética dos Gases, parte 2. Na verdade, é uma continuação da aula da semana passada que a gente estava vendo sobre as descrições macroscópicas de um gás, né? Então, hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo, digamos assim, a gente vai ter um olhar um pouco mais delicado sobre os gases quando a gente vai ter ter outras grandezas relacionadas, tá? Então, a gente pode dizer, né, que quando a gente viu na semana passada a descrição do que é pressão, do que é temperatura, o que é o volume e a relação de número de mols, nós acabamos formando aquela equação dos gases ideais, né? Que a gente chegou que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Foi o que a gente chegou na semana passada, que a gente descreve isso aqui como a equação geral dos gases ideais, né? E aí a gente viu que para ser considerado um gás ideal, né, a gente tinha que levar algumas coisas. Por exemplo, né, o volume do recipiente ia ser o próprio volume de gás que eu tinha. Então, um recipiente com volume, ele contém um número muito grande de partículas idênticas, né? Essas partículas que a gente tá vendo, idênticas e com a mesma massa. Depois a gente viu que as partículas, elas se comportam como partículas puntiformes. O que seria partículas puntiformes? Que o tamanho da partícula, ele é muito pequeno em comparação com a distância entre as partículas e a dimensão do recipiente. Então, na verdade, o tamanho delas se tornava desprezível, né? A gente estava considerando que elas eram puntiformes, ou seja, o tamanho delas era muito pequeno em relação ao recipiente que elas estavam e com a distância que elas estavam entre uma e outra partícula. Então, a densidade do gás, ela era muito baixa. O que significa isso? Que a relação de massa por volume, né, que a gente sabe que densidade nada mais é que a relação de massa por volume, é muito baixa, né? Eu tenho pouquíssimas partículas, né, por a quantidade que eu tenho por pouquíssimas partículas por unidade de volume. Bom, qual é a ideia dessa continuação da aula? É que a gente vai considerar mais uma vez, né, para fazer esse modelo, que a gente vai formular um modelo de um gás ideal, é que o modelo ele vai considerar uma quantidade muito grande de gás, né? A gente vai considerar um gás com um grande número de partículas vagando no interior de um recipiente fechado. Então, os gases estão ali confinados, certo? A gente vai ver também, a gente vai tentar relacionar essa equação aqui com as leis de Newton. Porque a gente sabe que as partículas, elas não estão paradas. Se elas não estão paradas, elas têm um movimento. E se elas têm movimento, o nosso movimento aqui vai obedecer às leis de Newton. Então, a gente vai fazer uma relação entre essa fórmula, né, que é a equação geral dos gases, com as leis de Newton, tá? E a gente vai considerar o seguinte. Para nós formularmos esse modelo, a gente vai ter que ter algumas hipóteses, tá? A gente vai ter que supor algumas coisas. Primeiro, o volume do recipiente mais o volume que eu vou ter, né, de gás vai ser o próprio volume do recipiente, mais uma vez, tá? Então, a gente vai considerar um recipiente, né? Imagine aqui um recipiente com número fechado, né? Com número de partículas aqui dentro, com muitas partículas aqui dentro. Então, a gente vai ter um número muito grande, N, de partículas com a mesma massa aqui dentro. Então, nós vamos ter várias partículas, né? Um número muito grande de partículas aqui dentro. E essas partículas têm uma determinada massa M e todas as partículas são idênticas, tá? Essas partículas aqui, elas são idênticas, certo? Como eu falei, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que as partículas, elas são puntiformes. Isso significa que o tamanho delas é desprezível em relação ao recipiente que elas estão e a distância que elas estão uma das outras. Então, eu tenho uma densidade baixa, né? Porque eu tenho partículas, só que elas estão numa distância muito separada. Uma distância muito longa entre elas. E essas partículas, elas vão obedecer às leis de Newton, tá?
Então, a gente vai considerar, para montar esse novo modelo, né, que a gente tá tendo um outro olhar sobre as partículas, que elas vão obedecer às leis de Newton, ou seja, cada molécula, ela vai ocasionalmente, vai se chocar com as paredes do recipiente e com elas mesmo, e esses choques, né, como a gente já viu na semana passada, eles são choques perfeitamente elásticos. Então, para obedecer às leis de Newton, as partículas, elas vão chocar com as paredes do recipiente e entre elas, e os choques são choques perfeitamente elásticos. Isso significa que após o choque, elas não permanecem unidas, elas chocam uma com as outras e elas adquirem outro movimento, porém, elas não ficam unidas após o choque. Isso é um choque perfeitamente elástico, significa isso, tá? E também nós vamos considerar um quarto item, é que as paredes do recipiente são rígidas. Ou seja, as paredes, elas não se movem, né? Então, a gente vai ter um recipiente rígido, ou seja, quando ela é chocada com o recipiente, eu não vou ter deformação desse meu recipiente e nem vou fazer com que eu tenha perda de gás, certo? Então, para a gente formular, vamos rever as hipóteses. Nós vamos ter que um recipiente, ele vai ter um volume V, tá? Esse recipiente, ele vai ter um volume V, e ele vai conter um número muito grande de partículas idênticas, ou seja, que elas possuem a mesma massa, tá? Então, o volume que eu vou ter de gás vai ser o próprio volume do recipiente. E dentro desse recipiente, eu tenho um número de partículas muito grande, eu tenho um número de moléculas muito grande. Segundo, as partículas, elas vão se comportar como partículas pontiformes, ou seja, o tamanho delas é desprezível, tá? Uma partícula pontiforme. Quando a gente estuda as leis de Newton, geralmente a gente considera que o tamanho das partículas, eles acabam, para entender o movimento, né? Quando vocês lembram lá, Física 1, a gente considera partículas pontiformes. Uma partícula adquiriu um determinado movimento, andou uma determinada distância em tal tempo, com a velocidade. Então, o tamanho da partícula, ele não é importante. Para obedecer às leis de Newton, a gente tem que levar em consideração isso, tá? Então, eles obedecem às leis de Newton e os choques são perfeitamente elásticos, tá? Então, para obedecer às leis de Newton, tem que ter essa relação aqui. E as paredes do recipiente são rígidas, ou seja, eu não vou ter deformação do recipiente, certo? Então, essa é a primeira ideia para a gente seguir a parte para a gente formular essa relação da equação geral dos gases ideais com as leis de Newton.